presente. Amém. Muito bem, vamos tratar desse tema que chama oração real versus oração imaginária. E é um tema, acho que desperta curiosidade, porque nós temos muitas vezes essa desconfiança que eventualmente podemos estar falando conosco mesmo, né? Pensando em falarmos com Deus. É natural que aconteça, às vezes, essa dúvida. Por isso que a ideia é a gente refletir um pouquinho sobre o tema. Eu começava o tema, tive uns 5 tópicos. O primeiro deles era para a gente falar um pouquinho de 3 metáforas para a nossa oração. Eu colocava como janela, como espelho ou como retrato. Essas 3 imagens, naturalmente, elas nos servem de modo analógico, né? Sem dúvida alguma. E é nesse contexto que a gente pensa que as 3 podem ser avaliadas numa perspectiva positiva para a oração ou negativa. Eu pensava na janela. A ideia de janela lembra essa abertura para fora, para algo, obviamente, além da gente, né, que nos confunde conosco mesmos. É olhar para fora. Né? Agora, esse olhar para fora, em princípio, na oração, é olhar para Deus e as coisas mais que a partir dele a gente possa observar. Então, acaba sendo uma imagem bonita para começar na oração. No entanto, esse mesmo olhar para fora, simplesmente, ele pode não ser, digamos assim, a imagem de uma oração real. Porque a gente pode, de certa forma, olhar para fora, ou até olhar para Deus, mas não com a perspectiva da comunicação e da identificação com Ele. No caso da palestra aqui, a ideia, né, o nosso foco primordial, realmente é a oração mental. Essa tentativa humana de se comunicar com Deus, né, de modo a ter uma interação concreta com o nosso Senhor. Então, nós não vamos fixar tanto aqui na oração vocal. São 2 categorias de oração, né? Agora a gente vai ficar mais na mental. Porque aí que vai entrar essa percepção, essa confusão de falar consigo mesmo. A oração vocal já é um exercício, de certa forma, unilateral. A gente pede coisas a Deus, né, muitas vezes mediante fórmulas, né, Pai Nosso, Ave Maria, Glória, etc. E, de certa forma, está embutido nela já um pedido concreto. Mas não se espera de imediato uma resposta a Nosso Senhor, em matéria de propósitos, de afetos, de inspirações, senão que aconteça, eventualmente, uma intenção, né, com a qual se fez aquela oração. Já na oração mental, a gente espera algum efeito concreto, uma devolução ao Nosso Senhor, né, digamos assim, em matéria de propósito, de afeto e de inspiração. A gente vai explicar também mais adiante o que é o afeto, o propósito e a inspiração. Bom, então no caso da janela, eu posso olhar para Deus, mas não necessariamente olhar com essa postura concreta, de estar buscando essa relação com Ele, né? Mas até às vezes como um observador, como um analisador, com certa curiosidade. Eu posso estar na janela para interagir com quem está fora, ou estar na janela só para observar o que se passa. Né? Digamos, essa seria a diferença. Mas, de fato, é importante ter essa ideia, né? Como é que vou na oração? Quando eu falo essa janela que abre para fora, né? Que colocamos o olhar para além de nós mesmos, digamos assim, mas que pode não chegar a estabelecer uma comunicação com quem passa na rua, ou com Deus que passa na nossa vida, daria por isso, se eu fico com um texto em que eu leio algo sobre Deus, né? E não necessariamente eu acabo buscando diálogo com Ele, uma conversa, uma interação, senão um conhecimento. E aí eu acabo aproximando o que seria a oração mental, mas de uma leitura, talvez refletida, talvez meditada, mas não exatamente é uma oração. A gente usa essa imagem do espelho. Qual que é a ideia do espelho? É para se ver. Eu posso querer ver-me diante de Deus, para expressar a Ele as minhas carências, necessidades. Eu posso me perder olhando a mim mesmo naquele tempo que seria de oração. Para ficar mais fácil entender como acontece essa oração espelho negativa, a gente pode pensar no caso do fariseu, que Jesus Cristo é que narra essa história no Evangelho. Tem um publicano e tem um fariseu. Os dois, digamos assim, naquele instante, de certa forma, como que olham por um espelho diante de Deus. O fariseu: dou-te graça, meu Deus, que eu não sou como os outros homens. Eu pago o dízimo, eu observo a lei. Então ele está na oração, digamos assim, de certa forma, diante de Deus, mas não conclui a oração, porque ele fala só de si e fala para se ouvir. Diferentemente do publicano, que ao estar se espelhando, não sou digno, sou miserável, Senhor.
pede ajuda a Deus. Então, o foco dele, né, se passa pela sua miséria sob o olhar da misericórdia divina. Então, são situações diferentes. Quer dizer, no primeiro caso, a janela, oração. Senhor, quem és? Quero te conhecer, quero te amar. Oração espelho. Senhor, olha a miséria que eu sou. Essa é a ideia. Qual que é a ideia do retrato que eu colocava aqui no fundo? Né? De certa forma, o da pintura. E quando a gente vai à oração e faz considerações sobre algumas ideias, já que eu já tenho, sobre Deus, e avanço a partir delas, né? De certa forma. Então, é como se fosse um aprofundamento em algum conteúdo. E, novamente, pode ser algum conteúdo que me leve a uma relação mais profunda com o Senhor, ou que não, ou que fique em uma própria erudição, digamos assim. Né? De certa forma, a gente havia falado já há umas 2 semanas sobre formas de tratar a Deus. Naquela ocasião, eu selecionei 9 formas, segundo 9 títulos dados a Deus. Mas, na verdade, ele dizia que tinha mais que 9, tem vários, muito mais. Né? Só para recordar aqui, que faz parte também, digamos assim, da nossa reflexão nessa noite. Porque posso observar, na própria tentativa de comunicar com Deus, eu posso ter várias entradas diversas para essa comunicação. Eu posso ir lá na janela e olhar o Senhor que passa e comunicar-me com Ele em várias perspectivas diversas. Quais seriam, olha, só para relembrar aqui. Deus enquanto Deus. Eu posso adorar, eu posso glorificar e eu posso louvar. Cada verbo tem aqui um sentido próprio. Há uma atitude, há um gesto, né, que vai ser exatamente a descrição efetiva daquela ação voltada para Deus. Eu posso olhar para Deus enquanto Senhor, e aí o verbo próprio é servir. Eu me coloco em posição de servidor, de escravo, como fez a Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Ela fala dessa forma. Como criador, e aí eu vou contemplar a criação, verificar a grandeza do nosso Deus, né? E como que ele realmente colocou uma ordem nas coisas criadas. Eu posso, na minha oração, ao referir-me a ele também, né, avançar no conhecimento dele enquanto criador. Eu posso tratar Deus como pai, e nesse caso, aí vem um verbo chamado obedecer, que a gente falava também que vem de audire, quer dizer, escutar, que já é um ato próprio da oração, portanto, obedecer, não buscar conformar-se à vontade de Deus. Eu vou à oração mental, falo com o Senhor daquilo que eu sei que Ele quer que eu faça, e quer dizer, eu não consigo. O que eu faço, mas eu quero atingir uma perfeição maior. Né? O que eu faço, falo, Senhor, o que mais que queres? Né? No caso, meu pai, para obedecer. Eu posso tratá-lo como irmão, pensando em Cristo, que assume a condição humana, filho de Maria, que é a nossa mãe, né? E assim compartilhar. Senhor, né, o Jesus, o que posso fazer para estar ao teu lado? Como eu posso suportar contigo a tua cruz? Eu posso levar adiante essa missão que é tua e que é minha também. Eu posso também tratar ao Senhor como amigo, e aí vem o verbo confidenciar. Eu abro no coração aquilo que realmente está me constrangendo, aquilo que me alegra também, aquilo que me preocupa, eu confidencio, eu me desabafo, eu desabafo com o Senhor. Eu posso tratar a Deus como santificador, né? Aquele responsável é pela graça divina que eu vou me aproximar dele e que vou chegar ao céu. E aí eu vou pedir graça especificamente. É todo o âmbito da petição. Peço mais e mais coisas a Deus porque eu sei que ele é meu santificador. Eu posso também olhar para ele como uma vítima que morreu por mim e eu peço perdão por tanto sofrimento, tanto que sofreu injustamente. Então, Senhor, perdão. E reconheço nesse coro de ofensas meus próprios pecados também. Eu posso olhar para o Senhor como meu salvador, né? Aquele que, além de sofrer, de certa forma, ele o fez para me resgatar da minha condição de escravo, escravo do pecado. Então eu agradeço profundamente. Oração baseada na gratidão. Portanto, eu me comunico com o nosso Senhor para agradecer. Mas poderia outras condições, outras situações concretas aqui. Olhar para ele como juiz. Eu acato as decisões dele. E falo assim, eu vou cumprir uma decisão. Enquanto juiz supremo. Eu posso ir lá como mestre, e aí eu falo, eu vou aprender. Me ensina a parábola, Jesus. Me faz compreender melhor isso daqui. Eu não estou entendendo o que acontece na minha vida. Me ajuda a compreender. Eu posso olhar para Deus como rei, e eu vou cortejá-lo. Né? Eu vou acompanhá-lo, fazer a corte, estar na companhia, à disposição do que ele queira que seja feito. De certa forma, mas é um ato também diferente do meramente servir. O cortejar é um tipo de subserviência alegre, né? O cortejar, no caso. Eu posso ir lá para isso como um legislador e consultar. Várias coisas que me deem dúvida também, né? Dúvidas claras. Então, são modos diferentes. Então, claro, eu posso, portanto, na minha oração mental, enquanto janela, olhar para ele, tratá-lo de alguma dessas formas e entabular uma certa conversa com o nosso Senhor.
né? E aí essa postura nossa de preparar-se, portanto, para a oração. Bom, já no caso do espelho, é esse cuidado também, né? Eu posso tirar essas 8, 9, 12 situações concretas, né, e pedir que Nosso Senhor me ajude a compreender quem eu sou, quem Ele é. O que mais eu posso fazer, né, para cumprir a vontade dEle para mim. Né? Então, tudo isso também. Então, tem todo esse contexto, a gente pode pensar, né, nesse começo desse tema, né, Nosso Senhor, e a gente passa aqui para um segundo ponto, para refletir um pouquinho. A gente pensava, agora, né, nesse segundo ponto, como se dá a comunicação com Deus. E aqui, depois vou voltar a alguns tópicos do ponto 1, né, como se dá a comunicação com Deus. E aí a gente pensa o seguinte, as coisas de Deus nos chegam por várias formas, né? A gente sabe que chega pela educação familiar, vamos pensar, o que são as coisas de Deus? Deus, ao criar cada criatura, cada um de nós, de modo especial, tem um plano para a gente. A gente sabe que esse plano de Deus para cada um de nós passa por um desejo de santidade, por um desejo de felicidade, né, que a gente possa alcançar nessa vida. Né? E, portanto, ele sonhou com cada um de nós enquanto santos. Então, como se eu colocasse para cada um que está aqui nessa palestra, nesse instante, a palavra santo na frente do seu nome, ou de São. São Bruno, São Marcos, São Rafael, Santo Antônio, né? São Caio, né? São Pedro. Então, para cada um de nós, digamos assim, Deus tem esse projeto. Sonhou conosco. Naturalmente, Deus nos criou livres. Então, essa dimensão da própria liberdade humana, com o plano de Deus pensado para cada um, né, que vai se atualizar ao longo da nossa história de vida, né, é uma comunicação de Deus conosco. De certa forma, no sentido mais amplo da palavra, né, a comunicação. E é nesse processo a gente vai buscar escutar Nosso Senhor para poder cumprir o plano que Ele pensou para cada um de nós. Por isso é tão importante a oração, né, para poder afinar, para que os nossos desejos possam conformar-se aos dele. Né? A gente pode lembrar que, no caso, a oração no orto do Nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele vai exatamente para isso, para conformar a vontade dele a do Pai. Né? Então, porque muitas vezes a gente tem exatamente, digamos assim, o reconhecimento de que nós temos desejos, temos pretensões, né, que não estão exatamente afinadas, né, com essa preocupação de Nosso Senhor com a nossa própria alma. Né? Então, a gente vai à oração para afinar, para buscar a identificação do nosso querer com o querer divino, para vencer aquilo que dentro de nós se opõe ao que Deus pensou para cada um, que era o melhor que podia ser pensado, sem dúvida alguma. Né? Então, essa comunicação com Deus, ela se dá. Quando a gente recebe a educação familiar, de uma família cristã, naturalmente parte desse quebra-cabeça que é a vontade de Deus para cada um de nós vai se compondo. A própria circunstância providencial de nascer nessa família, nessa cidade, né, de ter recebido algum tipo de instrução já na nossa própria fé, são peças no quebra-cabeça que vão revelando a nossa própria vida, perante a nossa própria consciência, qual que é a vontade de Deus para nós. Né? Agora, novamente, a oração vai entrar para complementar essa vontade dele, né, digamos assim, nosso conhecimento acerca dela. Então é importante ter essa perspectiva. Eu vou à oração para entender qual que é a vontade de Deus para mim, em cada ocasião. Agora, Deus também se revela de várias formas. Né? Então a gente chega para a gente verdades, e lembrar que Cristo fala que eu sou a verdade. Então todo fragmento de verdade, de certa forma, é uma revelação também de Deus, parcialmente, na parte dele. A revelação máxima está no próprio Cristo. E Cristo fala, a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade permitirá que eu possa me autodeterminar ao bem. Então eu vou à oração para saber, Senhor, o que devo fazer para que eu possa me autodeterminar ao bem. Né? Essa aderência plena à própria verdade é o que me liberta. Né? Isso acaba acontecendo. Pois bem, e a oração, então, esse modo de buscar essa identificação maior com o querer de Deus para cada um de nós, voluntária, livre, né? Ela pode estar de várias formas aí. A quarta parte do Catecismo da Igreja Católica é dedicada exatamente à oração. Divide-se em 4 partes do Catecismo. Não é? A primeira delas é dedicada ao credo, ao aprofundamento do credo. Então pega cada tópico do credo e é aprofundado ali no Catecismo. Eu gosto de imaginar que é como se estivesse preparando a minha inteligência para compreender, para conhecer, né, o conteúdo da fé. A segunda parte, né, vai ser referida aos sacramentos, que é aquela ação divina de modo especial na vida humana, pelos sacramentos. Uma ação específica de Deus na nossa vida. A terceira parte é dedicada aos mandamentos,
ou seja, o aperfeiçoamento moral da criatura. Portanto, aquilo que potencializa melhor e usa a sua própria liberdade. E a quarta parte é a oração. É o trato com Deus, com Ele, essa comunicação que estabelece. Mas nessa quarta parte, vale a pena, quem não tiver chance de ler ainda, no caso, que vá até lá, né, e faça esse exercício. E há um trecho que fala o que é a oração. Quais são os tipos de oração? Quais são os obstáculos da oração? Vou tratar aqui na última parte de hoje, do obstáculo, como vencê-los, né? Mas é interessante notar como que a igreja pressupõe. Primeiro, a formação intelectual, o melhor conhecimento. Depois, a confiança na graça divina, os sacramentos. Terceiro ponto, a nossa correspondência moral, a busca das virtudes, o exercício concreto da busca do bem, para que, no fundo, a oração saia bem. Então, a nossa própria oração, você fala, pressupõe como que essa busca do conhecimento melhor sobre Deus, né, essa busca da graça divina, né, essa busca da conformidade moral da nossa atitude ao querer de Deus. Por isso fala, quem me ama, obedece e cumpre os meus mandamentos. Parece isso. Né? Por isso fala, quando rezai, dizer Pai Nosso, na oração, uma questão do amor se coloca aí. Os sacramentos, meios até o fim. No sacramento da Eucaristia, né, Cristo se entrega plenamente, aí no caso, né? Então, ou seja, todas as partes do catecismo, de certa forma, é para lembrar isso, né? Nós somos chamados a esse amor pleno, Nosso Senhor, né? Temos que conhecê-lo e vamos, de certa forma, aderindo, depois voluntariamente, e a oração entra nesse processo de identificação. A palavra comunicação vem de tornar comum, como um, portanto, para unir. Né? Eu comunico para tornar comum uma ideia. E a comunicação com Deus, a ideia da comunhão, por exemplo, é uma união comum. Né? Como que fosse, me torna, me consolida nessa unidade com Deus. Essa aqui é a ideia. Então, por isso que eu tento ter uma oração, ter essa perspectiva para saber a vontade dele, para que eu, né, possa segui-la e me una, me faça um só com aquilo que ele pensou e sonhou para mim. Bom, então, nesse contexto, a gente pensa, né, que a oração tem a forma vocal, formulária, né, tem a chamada oração meditativa e tem a oração chamada contemplativa. Qual a diferença entre elas? A vocal é mais fácil de compreender, são aquelas fórmulas. E aqui já entra uma dica interessante, né? Na oração vocal, ela também pode ser, de certa forma, vivenciada, né, em parte, como oração mental também. Né? Na verdade, de rigor, deveria ser assim. Mas, dada a dificuldade, nem sempre conseguimos exercitá-la dessa forma. Papa São João Paulo II, quando ele escreveu uma encíclica sobre o Rosário, ele fala da importância, né, de tentar, antes de cada mistério ser rezado, colocar-se na cena, colocar a imaginação. Né? Isso é um modo do quê? De colocar-se na condição de se comunicar melhor com Deus. Né? Porque a própria oração formulária, quando ela é repetida, e eu posso trazê-la para a oração mental, né? Ave Maria cheia de graça, cheia de graça, cheia de graça. Como é uma expressão cunhada pelo Espírito Santo e dita e repetida pelos fiéis com as bênçãos de Deus, ao repetir essa expressão no meu coração, eu vou como que deixando gravado cada vez mais no meu próprio cérebro, na minha própria interioridade, né, a força dessa afirmação. Né? Toda a escritura, quando ela é meditada nesse clima também de oração, Senhor, eu quero entender melhor a tua palavra. Eu repito a tua palavra para dentro. Eu vou, né, gerando essa ressonância interior, com a pretensão de que você possa, a partir daí, me inspirar. Você possa, né, mudar os meus afetos para melhores afetos. Você possa me animar novas disposições em propósitos concretos. Então, a oração vocal, portanto, ainda que ela não seja oração mental, parte dela pode entrar nessa minha tentativa de como eu comunicar-me com Deus. Né? Assim como qualquer passagem da Escritura. Por quê? Porque a Escritura, desse quebra-cabeça da revelação divina, eu sei que é a palavra de Deus. Então, essa palavra de Deus, que dentro de mim eu vou repetindo, né, é um modo de colocar-me em condição de que ele possa, a partir dela, né, de certa forma, insuflar no meu interior, na minha alma, o que ele queira me dizer. Né, como um abecedário espiritual. Tá? Então, de modo especial, né, meditar na Escritura, meditar textos, orações formulárias da nossa fé católica, nos ajudam também nesse sentido, né, estar mais apto a compreender o que Deus quer para cada um de nós. Nos colocam numa atmosfera melhor para que ele possa se comunicar. Mas a oração mental, né, ela vai, além disso também, da formulário, e chega exatamente nesse conjunto, né, de troca, de confidência. A gente falava até antes, né? Eu quero abrir meu coração a Deus, contar a minha situação. Eu quero expressar para ele aquilo que seja importante para o meu crescimento espiritual, meu crescimento moral, a minha fé.
Vou trazer para ele aquilo que está me deixando um pouco receoso, um pouco cansado, um pouco preocupado, para que ele possa, quando eu exponho para ele esse conteúdo, com a graça divina dele me inspirar, né, me ajudar, me consolar, para que eu possa seguir no caminho da santidade, nessa circunstância que ele me permitiu viver. Porque é ele que conhece mais do que eu todo o valor, toda a possibilidade da minha circunstância. Um autor que eu gosto muito, já comentei em outra ocasião, Jacques Leclerc, e no livro dele, Diálogo do Homem de Deus, que está aqui do meu lado, há um capítulo que chama Sós. Ele fala isso. Né? Por que a oração é tão importante para a gente? Porque, vejam, nós mesmos não nos conhecemos suficientemente. Eu falava no começo, a oração é espelho. Até para eu saber quem eu sou, eu preciso realmente de um espelho, uma superfície alheia a mim, na qual eu possa aparecer meu semblante. Eu sozinho não consigo sequer perceber como é que está o meu rosto. Tal é a nossa ignorância, a nossa falta de capacidade de conhecimento próprio. Né? Eu não sei o que se passa no meu interior. Se tem um vírus aqui trabalhando agora ou se não tem. A gente não sabe nada. Ou o que sabemos é muito pouco. Quem sabe tudo da nossa vida é Deus, que nos criou. Ele é onisciente. Então, a oração também por uma necessidade, né, de saber, né, de me conhecer, né, o dia que ele, que sabe tudo, possa, a partir daí, me dirigir. Né, essa perspectiva também. Então, por isso, eu levo tudo aquilo que acontece na minha vida e exponho para ele. Ainda que eu saiba que ele já o conhece. Mas ele quis que eu aprendesse a expor também, porque assim, isso é a minha liberdade. Eu quero que você participe. Deus respeita a nossa liberdade. Então, a oração, vamos pensar o seguinte, né? Quando Moisés se aproxima da sarça ardente, fala, tira as sandálias que o lugar é santo, é sagrado. Então, a oração é uma grande oportunidade de encontro com o sagrado. Com esse Deus que é nosso Criador, a gente falava antes, né? Que é nosso Pai, nosso Redentor, Santificador, e tudo. Então, nesse contexto, se eu pensar, né, a grandeza que é a oração, levaria a ter alguma postura minha para poder, de certa forma, me colocar diante o próximo dessa dimensão sagrada com os pés descalços. Portanto, com a preparação e reverência própria. Nesse contexto, na oração mental, é oportuno que a gente se coloque nessa atmosfera para fazê-la. Né? São José Maria sugeria, por exemplo, uma oração introdutória que nos coloca nesse clima. Né? Agora, eu vou já recitar essa oração introdutória, a gente conhece, quem frequentou o Opus Dei, né? Nas meditações se costuma começar com ela e se concluir com outra oração similar. Né? Mas é interessante pensar que não só basta a oração introdutória, quanto a oração conclusiva, que me coloca no clima próprio da oração, essa moldura do sagrado que é a oração, como também preparar que a minha alma possa se encaminhar com suas potências plenamente para esse instante. Então, por exemplo, se eu vou fazer a minha oração, e aí começa, isso é importante, é bom que eu tenha o quê? Um horário. É bom que eu tenha um local adequado, preferencialmente. Se um dia não for possível reservar um espaço, um horário, será como for. Né? E Deus compreenderá. Mas o ideal é que a gente pode notar que o próprio Jesus Cristo, no Evangelho, ele se afasta, fala, pode Henrique, eu vou fazer oração. Ele quer um lugar silencioso. E ele tem um time, um tempo de duração e um horário para fazer oração. Ele não estava mais cedo para fazer oração de Jesus Cristo. Qualquer decisão mais importante que ele fosse tomar, ele ficava em oração prévia. Né? É narrado especificamente que antes de nomear os 12 apóstolos, Cristo passou a noite em oração. Passou para nos dar exemplo. Né? Então, interessante notar que nós só faz oração mental. Né? Faz oração mental. Então, nesse sentido, é importante notar, né, que não Cristo separa o momento, Cristo se coloca em postura de oração. Mas ele chama os apóstolos na Santa Ceia, os três, né, Pedro, Tiago e João, para acompanhá-lo, né, na Horta das Oliveiras. Sabe que era comum que ele lá fizesse oração também, algo mais recolhido. Então, para a gente também, então é importante, se eu vejo o sagrado que é a oração, colocar, portanto, um horário, né, colocar um ambiente específico, preferencialmente. Não deixar que sirva qualquer tipo de situação, né, se eu puder dar algo melhor. Isso aqui é importante, né, na oração mental. Tem horário também, isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes pode ser que a minha oração fique fictícia, porque eu não me concentro de modo como eu poderia, eu não dou a atenção que deveria dar para ela. Então eu não a trato como algo sagrado. A minha aproximação de Deus, para me comunicar com Ele, eu acabo sem perceber, desprezando. Bom, agora, novamente, né, se a minha vida inteira está voltada para cumprir a vontade de Deus, e se a oração vai ser um elemento
me ajudar, me colocar mais docilmente diante dele, para cumprir essa vontade dele, eu tenho que realmente me preparar. E entender o seguinte: Deus me deu inteligência, vontade e afetividade. Deus respeita a minha liberdade. E Ele quer que na minha oração mental eu coloque todos os meios, as potências para que a inteligência esteja apta a captar a verdade que Ele quer me passar. Que minha vontade esteja disposta a aderir ao que Ele queira me comunicar. E que minha afetividade, né, possa subordinar-se àquilo que é a vontade dEle. Cristo no horto. Afasta de mim esse cálice. A afetividade de Cristo diante da cruz foge, não quer sofrer. É natural isso. Mas não se faça a minha vontade, mais a tua. E há um vencimento aí. Tá? Então, novamente, por que é importante lembrar disso? Porque, novamente, se eu vou oração mental para saber a vontade de Deus a meu respeito, para me conhecer diante de Deus, eu não vou oração mental basicamente para me sentir bem. Eu não posso convidar oração muito para me sentir, para relaxar. Não é isso. Ao contrário, a oração de Cristo no horto é chamada de agonia, trabalho, luta, combate. Né? Então, claro, outra vez na oração a gente vai ter afetos. Né? Então, agora eu paro para explicar, né, o que é o afeto, a inspiração, né, e o propósito. Na oração introdutória, nessa atmosfera que a gente quer entrar na oração no âmbito sagrado, o que fala, né, a oração que São José Maria elegeu para começar, que não é dele. Ele aderiu, mas não é dele. E na obra a gente aprendeu dele e repete. Ele fala: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, e o anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos já lá em câmara lenta. Isso é para nos colocar no clima próprio da oração. Meu Senhor e meu Deus, falou São Tomé, orou para Cristo depois de 8 dias da ressurreição. Né? Então ele declara que Cristo é Deus. Meu Senhor e meu Deus. Fala modo de tratar Deus. Né? Creio, realmente estás aqui, a fé. Estás aqui. Então, deixa que a tua própria consciência, né, tome posse dessa crença real. Né? Então, faça devagar o seu introdutório, entre no clima de oração. Creio firmemente que estás aqui, que me vês. Deus me vê, me ouves, me dá atenção. Adoro-te com profundidade. Peço perdão dos meus pecados. Adoro-te e peço perdão dos meus pecados. O Deus que a gente falava antes, né, que é o meu Salvador, que é o meu Redentor. Né? Adoro-te, és Deus. E graça, a gente pede para o santificador, né, para fazer com fruto esse tempo de oração. Bom, ao final, a gente fala: dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste. Oração é comunicação. Tornou comum. Estava com Deus, passou para mim, está em nós dois, é comum. Agora é comum. Tá? Agora, olha que interessante. Propósito, afeto e inspiração. O propósito é a disposição da vontade. Né? Como que algo para eu realizar uma ação concreta. Quando eu falo propósito, portanto, é aquela disposição. Então, fiz o propósito de amanhã acordar no horário. Fiz o propósito de amanhã pedir perdão para aquela pessoa. Fiz um propósito, né, de hoje reconciliar com minha esposa antes de dormir. Propósito. Afeto. Eu entrei tenso, preocupado. E saí da oração sereno, seguro. Cristo, no horto, experimenta afeto. Ele sai sereno, sai decidido. Inspiração, ideia. Eu não sabia por onde levar aquele assunto. A família faleceu, uma pessoa próxima, a outra está desolada. Como é que eu posso ajudá-la? Vem inspiração. Né? Ligue para ela, né? Vem inspiração. O que fazer nessa atmosfera, né? Então começa. Então não é um propósito de imediato, mas é uma ideia que vem, que pode facilitar, né, a minha vida e de outras pessoas também. Tá? Então é inspiração. Né? Inspiração. Então a gente agradece. Portanto, olha que interessante. É bom que eu vá para a oração sabendo que ela dá trabalho, né? Que Deus vai se valer, que Ele já está dentro de mim. Né? Portanto, né? Agora, ao mesmo tempo, o que eu falava oração placebo, brincava lá no comecinho do tópico da nossa exposição. Que muitas vezes, uma pessoa sem fé, né, a despeito de não fazer oração, porque não crê em Deus, por exemplo, ela às vezes se coloca, de certa forma, sem que eu perceba, numa postura reflexiva para poder acertar com aquilo que é bom.
aquilo que é verdadeiro. Então, sem que ela saiba, ela está fazendo quase que um exercício, entre aspas, de oração. Só que não tem Deus, não é a comunicação perfeita. Porque Deus comunica conosco, não só quando a gente quer falar com Ele, senão, já dizia antes, pela própria vida. Né? O nosso nascimento, onde a gente está, as circunstâncias de vida, nossos pais, é uma comunicação de Deus conosco. Há um plano dele para cada um de nós, e essas realidades da nossa vida só se dão porque Deus quis. Portanto, fazem parte do quebra-cabeça da vontade dele para cada um de nós. E a oração, o que é? Dizia antes. É para colocar outras peças desse quebra-cabeça da vontade de Deus para cada um de nós, em cada situação. Né? Para conformar, portanto, a nossa vontade, a dele, e assim realizar o melhor plano que a gente poderia imaginar para a nossa própria vida, em matéria de felicidade e de realização. Essa aqui é a ideia. Pois bem, oração placebo. Eu falava isso, que às vezes eu posso colocar alguns meios, eventualmente, outras pessoas sem pensar na oração, e vão alcançar algumas verdades. Que é interessante. Novamente, se na oração eu vou para buscar completar no quebra-cabeça da minha vida aqueles tópicos de verdade que Deus quer para mim, essas verdades nem sempre elas dependem da oração enquanto tal. Né? Porque Deus dispõe que a gente possa chegar a várias verdades da nossa vida se a gente coloca esforço sequer. Né? Que ele é dado para cada um de nós. Eu falava antes, a educação que se recebe, a formação que se tem, né? A doutrina católica, a gente acaba conhecendo pela formação que tem também, isso nos ajuda demais. Ajuda demais. Bom, então como ter segurança de que aquilo que vem para mim, de certa forma, viria de Deus? Né? Então, um dos pontos é exatamente esse. Aquilo me leva a ser melhor, a crescer, né? A ser melhor pessoa. Então, é muito provável que venha de Deus. Então, para quem tem fé, enxerga isso. Quem não tem, não percebe, eventualmente. Até que um dia se converta. Né? Mas é assim que acontece também na nossa vida. Né? Mas veja, o fato de vir de Deus, de ser bom, não significa que não vai custar. Tanto para a gente que tem a fé, quanto aquele que não a tenha também, né, de certa forma. Mas é importante notar, né, que a gente pode perceber que vem algo de Deus, o efeito da oração na nossa vida, por aquele convite a uma mudança para melhor. E Deus usa como megafone dentro de cada um de nós a nossa própria consciência. É outro dever nosso também. Quer saber mais qual é a vontade de Deus para você? Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, para saber a vontade de Deus para mim, é importante, nesse contexto, que eu consiga formar bem a minha consciência. Eu falava antes de meditar na Escritura, orações vocais, trazer para dentro desse linguajar que Deus quis colocar, o mesmo se coloca no âmbito moral, que é a terceira parte da Igreja Católica. Né? Então, a atuação moral correta me predispõe também a estar mais sensível, a ter uma consciência mais delicada, e Deus possa servir-se dela para me ajudar melhor a identificar a vontade dele para mim em cada momento, em cada situação concreta. Pois bem, vou para a oração especificamente. O que falava Santa Teresa? Aquele que não leva um livro para oração, não é necessário o demônio que o tente. Nós, a respeito da nossa toda boa intenção, nós temos limitações, nós nos distraímos. Quando a Igreja Católica fala no Catecismo, na parte 4, sobre a oração, fala do desafio da oração, fala do embate da oração, fala das dificuldades específicas, fala da assídia, que é uma certa preguiça que a gente pode acabar tendo para fazer a oração. Né? Isso acaba acontecendo também. Pois ela fala também o quê? A Igreja Católica vai falar tanto da assídia, quanto vai falar também das distrações. Vai falar também daquela nossa intenção, muitas vezes, de querer, quanto antes, que aquilo venha a acontecer, o que se pede. Mas veja, se eu quero cumprir a minha vontade de Deus, eu me predisponho ao que Ele queira. Então, nem sempre aquilo que eu desejo, e no tempo que eu quero, é o que é mais conveniente para mim, mais oportuno. Então, eu devo preparar, porque na oração, às vezes, Deus quer que eu passe tempo pedindo. E a própria petição já vai realizando o efeito dela, que é a minha mudança, pela fé. E vai crescendo nessa atitude de pedir, 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 e de confiança também em Deus. Né? A assídia que falava essa certa preguiça. Né? Então, falta colocar a inteligência para trabalhar, a vontade. Né? Falta colocar, portanto, a virtude da paciência para padecer. Né? E aí a agonia de Cristo, o horto, é muito importante para a gente entender essa dimensão da oração. Tá? Então, veja, a oração, portanto, é muito mais trabalho nosso para se concentrar, para escutar, do que eu vou lá para descansar. Então, vou para o oratório, uma capela ar-condicionado, sento, muito agitado, fazer oração. Não é isso. Naturalmente, eu posso até descansar em que sentido na oração? Porque vou descansar em Deus, oração de abandono. Mas é uma atitude ativa, de certa forma. Não é passiva. Dá para entender? Eu me preparo para isso. O senhor, a vida está muito confusa. Meu resultado está aparecendo pela Covid, estou sem emprego. Senhor, o que eu faço, senhor? Me ajuda aqui. Me dá um consolo. Posso pedir a Deus também isso, não há nenhum problema. Né?
não há nenhum problema. Como eu falava no começo, oração retrata, qual que é a dificuldade às vezes? Digamos que quando a pessoa vai para a oração e tenta viver, que eu vi na ocasião, achei interessante, né? Aquela máxima de quem reza o Pai Nosso da seguinte forma: seja feita a minha vossa vontade. A minha vossa vontade. Ou seja, às vezes a gente quer antepor a vontade divina à nossa própria. Então a gente força um pouquinho a barra para que a gente escute aquilo que a gente quer ouvir, e não o que Deus quereria falar. Né? Então aqui é importante entender. Né? Porque a gente pode, sem querer, a nossa apresentação fictícia por isso. Né? Ou fictícia, porque normalmente eu não vou com disposição para escutar o que ele quer me dizer, para mudar o que deve ser mudado. Eu vou pautando a temática. O livro que eu levo para a minha oração não é o livro que eu deveria levar. E aí eu vou falar um pouco sobre isso. Eu teria que falar que preciso levar um livro. Livro do quê? Para dar uma coisa para quê? Então, veja, eu faço oração mental de várias formas diferentes. O que a igreja aconselha também, seguindo os santos, a experiência dos santos, no caso. Santa Teresa, levar um livro. Por quê? É um apoio. Então, aí entra a história de caminho, falar com Deus e outras obras da literatura católica que possam nos auxiliar. Então, digamos que eu sei que eu estou muito preguiçoso. Então, eu preciso crescer. Eu estou demorando para fazer um horário, né? Estou tendo dificuldade para poder começar meu trabalho, ou para fazer como deveria, enrolo. Então, o que eu faço? Vou meditar sobre a preguiça. Posição. Vou lá, por exemplo, Caminho, São José Maria Escrivá. Preguiça. Atrás do livro, há um índice por assunto. Então, Deus quer que eu use a minha inteligência para preparar a minha oração. Né? Então, preguiça. Pontos 11, 13 e 21. Vou no ponto 11, por exemplo. No ponto 13. 13. Afasta de ti esses pensamentos inúteis, que pelo menos te fazem perder o tempo. Aí, te fazem perder o tempo. Pensamento inútil. Nossa Senhor, eu fico no WhatsApp, no meio do trabalho. E eu vou lembrando das coisas. E põe diante de Deus. Naturalmente, veja, se tem uma consciência bem informada, Deus vai assoprar para mim, talvez propósitos. Olha, desliga teu celular durante o trabalho. Afasta. Propósitos. Ou inspiração. Você já pensou que você podia ficar mais isolado para trabalhar? É inspiração, não é nem propósito formulado ainda. Né? Então, coisa do tipo. Mas eu me coloco a ler pensando que Deus, que Ele queria que eu fizesse. Essa disposição. Eu falo que ela vai ser imaginada quando eu quero forçar Deus. Deus me diga que está tudo bem, que a culpa é dos outros, eu estou muito bem, e portanto eu não abro. Então, por que era para essa oração? Janela, não é. E na área de espelho também sequer é, porque eu sou narcisista, eu não estou olhando a minha condição real de pecador, né, de quem tem carências, né, a serem vencidas, senão que eu estou fazendo uma ficção, como se fosse já perfeito. Mas eu levo o livro, portanto, aqui chama aforisma caminho, que são pontos curtos para meditação. Eu levo, então eu medito. Se esse ponto não disse muito para mim, passa para o outro, não tem problema. Né? Preguiça, pergunta o ponto e vou meditando. E assim, 10 minutos, 15, 20, meia hora, como seja. Se eu faço a oração com falar com Deus, é um texto corrido sobre uma temática, portanto, é um desenvolvimento maior, argumentativo, né? E aí, depois disso, que eu vou começar a meditar. Leio, já conheci Deus, aí começo a meditar e busco a interação com o Nosso Senhor. Senão, eu tenho o risco de fazer uma leitura meditada, que é diferente da oração. Então, a leitura meditada é um começo eventual para decolar na oração. A oração para esse intercâmbio, essa postura de colocar assim, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Comunicação de Maria com o arcanjo Gabriel. Né? Eis que é servo do Senhor. Mas como acontecerá isso? Há um diálogo. Mas é que nós fazemos um diálogo também. Né? Agora, novamente, eu posso, portanto, levar um livro de aforismo, posso dar o evangelho para a oração, mas importa que eu pense, ou peça conselho a quem possa me ajudar a fazer um plano, uma estratégia para aprimorar a oração. Tá? Então, não confundir com aquele instante que chega no fim do dia, pega um livro como caminho, pega um ponto para ver. Não. Pode até fazer se quiser, se lhe agradar. Né? Mas pense que a oração faz parte do processo de santificação voluntária, livre, para se aproximar de Deus. Então, coloca os meios que Deus já te deu, a condição humana, para que você possa fazê-lo. Entende? Então, a gente vai trabalhar, né, um caminho dessa forma, com algum outro livro, Imitação de Cristo, maravilhoso, livro maravilhoso, e outras obras. Né? Bom, então, no caso, eu preciso preparar, portanto, um local mais tranquilo, um horário adequado, e com um livro. Tem um tema que já pensei que vou levar para a oração. Porque há temas que eu preciso desenvolver na minha vida. Falar que vai ser a preguiça, que vai ser a gula, vai ser a sensualidade. Leva a oração, fala com Deus. Que Ele possa te inspirar propósitos, afetos, inspirações ao encontro desse vencimento.
dessa superação. Né? Traz também suas preocupações, coisas familiares, expõe para o Senhor na oração. É um momento do sagrado diante de você. Abriu essa janela no teu dia para falar com ele, comunicar-se com ele, né? Então traga ali aquilo que é importante, né? Atualize o nosso Senhor. Naturalmente, isso que eu faço na oração mental, concentrada nesse instante, óbvio que eu posso ser ao longo de todo o dia, momentos diversos, diálogos, ejaculatórios, orações curtíssimas que falam com o nosso Senhor. Mas é aquele instante maior para poder fazer, vamos assim, essa troca, essa conversa principal com o nosso Senhor. Né? Então, claro, naturalmente eu dizer, se os efeitos que saem desse tempo de oração geram mudanças na minha vida, né, na minha alma, né, geram mudança ao meu redor pela minha própria atuação, é Deus que falou comigo. Se não há nenhuma mudança, é provável que eu não esteja fazendo a oração, né, vamos dizer, que nosso Senhor queria que eu fizesse. Eu posso estar na tentativa. Também, mas se eu estou lutando, a gente vai crescer nela. Também não estranhar, e a igreja explica bem no Catecismo da Igreja Católica, quarta parte, que haja momento de secura. Vou contar uma coisa para vocês que me chamou muita atenção. A Maria Teresa de Calcutá, ela contou isso, deixou relatado, que até ela, por exemplo, fundar as Irmãs da Caridade, né, ela era de uma congregação religiosa, era uma mulher muito profunda, trata com Deus, e Deus revelou, pediu a ela, na oração dela, que ela criasse as Irmãs da Caridade, que é uma instituição para servir o mais pobre dos pobres. Pois bem, assim que ela fundou a instituição, as orações dela, a oração mental, todas, até ela morrer, ficaram extremamente secas. O que quer dizer isso? Ela não tinha praticamente nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de inspiração. Então ela escreveu para o confessor dela, falou, acho que Deus me abandonou. Falava, não, Deus quer que você vivencie aquilo que Ele deu para você como fundadora. Como você vai cuidar dos mais pobres dos pobres, você terá uma vida espiritual dos mais pobres também. Você vai sofrer, ofereça isso. Deus quer para você esse caminho. E assim ela foi. Então, ela tinha um propósito que ela fazia, uma oração derivada, a oração retrata, falava no começo, trazer os conteúdos da fé que ela sabia, trabalhava com o Nosso Senhor, aquilo saía com reforçava o que ela já sabia na oração. E tinha uma conduta dela extremamente correta diante daquilo que a fé já tinha dito para ela, digamos assim. Né? Então ela viu muito desse retrato de que ela tinha ouvido de Deus, levou a oração dela para poder tirar mais consequências daquilo. Porque ela dizia que não conseguia ouvir de imediato outras coisas de Deus por mais de 40 anos. Então ela estava sempre obedecendo ao longo da vida dela. Então veja, se essa mulher, com mais de 30 anos, 40 anos vivendo assim, olha, para a gente, a oração nossa, Santa Teresa fala, Teresa de Ávila fala, olha, eu para a oração, ela fala assim, eu tenho mais inveja do banco do que de mim, porque o banco, ao ser banco, criatura, está dando glória a Deus. Eu deveria estar tendo atos interiores, não consigo, estou uma tábua. Eu virei uma tábua e o banco cumpre a sua missão. Então, não estranhar que, exemplo, a oração mental, estou mais cansado, um dia mais distraído, faz parte desse processo. Né? Também isso é importante entender. E a igreja coloca isso no catecismo. Ou distração, vou para a oração pensando que no jogo do Palmeiras, quando está o time depois. Senhor, perdão, volta. Né? Pede perdão e volta. Né? Então, veja, se eu fico, às vezes, muito irritado por aquilo que me afeta na oração, eu acabo fugindo de Deus e paro em mim. Então, aquilo que me distrai, fala com Deus sobre a distração, aí volta para a oração, por exemplo. Mas não estranhar, são obstáculos que vêm e Deus conta com eles. Né? Isso aqui faz parte da nossa vida também. Né? Então, portanto, é um caminho a ser empreendido. Né? Colocar um local, colocar um horário, estabelecer um tempo, ter um livro para ajudar, contar com os obstáculos, com as dificuldades, né? Pedir ajuda a quem tem mais experiência, que nos dê um feedback também, que nos assessore também nesse sentido. Né? Notar se sai propósito, a fé de inspiração, ao longo da oração, é bom que saia. Né? Pode ser que alguém tenha também vocação como Santa Teresa, a Maria Teresa de Calcutá, né? Mas, de qualquer forma, o habitual é que venham coisas mesmo, né? Lembrar também o seguinte, para entender como é fácil, entre aspas, formular propósito. Falando da oração retrato, é isso. Eu já sei várias coisas que Deus queria que eu fizesse que eu não estou fazendo. Não é? Então, se eu levo esses temas para a minha oração, naturalmente Deus pode reforçar a minha disposição para vencer-me naqueles pontos concretos. Tá? Então, também isso aqui é importante ter essa ideia clara. Né? Portanto, não é tão difícil assim formular oração. Né? Formular propósito, melhor dizendo, né? Então, agora, a oração será imaginária quando, de fato, não sai nada disso. Quando, de fato, eu vou lá, basicamente, para relaxar. Quando, de fato, eu vou lá, de certa forma, para curiosear coisas teológicas até, eventualmente.
mas que naquele Deus quer que eu fale com ele. E eu não falo o que interessa. Tá? Então, ela fica uma oração imaginária mesmo. Né? Então, veja, é importante. Aí, novamente, não ter receio de que as inspirações que Deus nos dá, os propósitos, Deus vai se valer da nossa consciência. Né? Quiçá para um outro, Deus venha um dia falar em alta voz, como falou alguns, mas não é procedimento habitual, não é o comum. E nem foi assim com Jesus Cristo. Não se tratar do Evangelho inteiro, as orações de Cristo, aparece uma voz no fenômeno sobrenatural quando? No batismo de Cristo, no Tabor. Acabou. Não mais. O resto tudo é oração simples, silenciosa, tranquila. A oração no horto de Cristo, também não se ouve a voz de Deus, só de Cristo. Deus Pai, digo, né? Não se escuta. A nossa vida também. Então, a nossa busca é o ordinário, natural. E muitas das coisas, a gente já sabe o que Deus quer da gente, nesse quebra-cabeça que é. Então, a oração é para complementar a comunicação de modo fino, coloca diante de Deus aquilo que nos mais é necessário para a nossa aula, para poder chegar a uma definição melhor. Né? Então, dessa forma, a gente consegue realmente ver a oração e vai amadurecendo nela, né? Sabendo que a dificuldade sempre haverá. Então, vale a pena muito menos ler o Catecismo da Igreja Católica para poder ter uma ideia, né, de como é que isso vai se processar na nossa vida. Né? Tudo bem? Bom, então, esse é o tema, né? Depois eu vou mandar para você depois algumas coisas a mais, vai ficar essa sugestão concreta, né, de buscar o Catecismo da Igreja Católica, parte 4. Há um livrinho da Quadrante também que chama Como Orar, Padre Luiz Fernando Sintra, que é muito bom, vale a pena conhecer, quem quiser curiosidade também, né? E depois fazer esse exercício, oração com aforisma, tipo o caminho, e ter um horário concreto, ou pela manhã, ou pela tarde, ou nos dois tempos também, se for o caso, para poder